Meus amigos, há mais de 50 anos que eu estudo a Bíblia. E mais de 50 anos que eu sofro. Sofro porque, na verdade, tem textos que não podem ser dito. Texto que não pode ser falado. Porque nem tudo se diz a todos, nem todos podem saber de tudo. Hoje nós vamos falar a respeito do apóstolo Paulo. Como foi que o apóstolo Paulo morreu? Por que foi que morreu? E se teria uma garantia diferente para não acontecer a morte do apóstolo Paulo? Ele mesmo escreveu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, no versículo 11 e versículo 12, eu vou pedir à irmã Maria Helena, que nos ajuda sempre, está conosco, para fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, verso 11 e verso 12. Por favor, irmã Maria Helena. Se fiz algo agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles apelo para César. Então Festo, desto falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para Césarais? Naturalmente, meus irmãos, eu quero pedir a vocês para prestar atenção que nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós rendemos graça nesta hora para o Senhor nos dar a virtude de falar as coisas santas, verdadeiras, sem que quer que seja, Senhor nosso Deus, a pessoa do mundo em todo que possa naturalmente entender a realidade que nós vamos falar nesta hora. Muito obrigado pela presença do Júnior, muito obrigado pela presença do seu filho, muito obrigado pela presença da Cananda, obrigado pela presença de Maria Helena e obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de falar nesta hora para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo estava preso numa prisão. Os sacerdotes, os anciões, as autoridades na época, eles tinham poderes até sobre rei. Roma era o poder e Paulo ele estava ao lado de Roma, como centurião, como um chefe. Depois que ele encontra com Jesus, ficou essa turma toda contra ele. Os centuriões, os chefes religiosos, os reis, enfim, todas as pessoas contra ele. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Paulo se garantia, ele era intelectual, ele era demócrito, ele falava mais de 12 idiomas. Era um homem preparado, tão preparado que na frente vocês vão ver o que o rei fala para ele. O assunto começa o seguinte: ele preso, eles arranjaram um grupo de testemunho contra ele, dizendo que ele estava falando contra a lei de Moisés, contra a lei do próprio Deus, e levaram ele na presença de um rei. O sumo sacerdote, o papa da época, e mais ainda os anciões do povo, levaram ele na presença de um rei, levando acusações horríveis contra ele. E esta coisa ficou num lenga-lenga a um determinado tempo. Mas só que quando eles sentiram que o apóstolo Paulo, intelectual, ia se liberar, eles arranjaram uma maneira de chamar o chefe da guarda para trazer Paulo ao sinédrio para poder ser ouvido mais, porque eles não estavam muito satisfeitos
E a intenção dele seria o seguinte: depois que eles pegassem Paulo para poder levar a essas pessoas, eles iam pegar pelo caminho Paulo e iam matar Paulo. Eles tinham jurado que eles não iam comer nem beber enquanto Paulo não estivesse morto. Mas acontece, meus prezados amigos, meus irmãos, que um sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, ouviu eles tramarem essa situação. E foi naturalmente na presença de Paulo e falou para Paulo que eles estavam tramando matar a Paulo. Paulo pediu permissão ao guarda-capitão e foi na presença do chefe, que era naturalmente o cirurgião, contando o fato que ia acontecer no outro dia. Eles iam dizer que ele seria julgado, seria interrogado, e depois então na estrada eles iriam matar Paulo. E aquele homem, aquele centurião, aquele chefe da guarda, resolveu ouvir Paulo. Paulo contou a eles a verdade e eles fizeram o seguinte: pegaram uma centena de soldados montados, armados, flecheiros, e levaram para o outro rei, para outra cidade, para quando chegasse de manhã, aquele povo que estava querendo matar Paulo de madrugada não conseguiria fazer nada com Paulo. E assim livraram Paulo da morte, levando-o para a presença de um rei. E na presença de um rei, agora, eles reuniram ali no Sinédrio e mandaram chamar os testemunhos para poder eles falarem contra Paulo, para poder o rei mandar matar Paulo, porque Paulo estava errado, ele não podia mais viver. Aconteceu que Paulo ali era muito intelectual, realmente era intelectual. Aconteceu que o rei foi ouvir a Paulo e ouviu também o testemunho, só que a mentira era tanta que eles não puderam convencer aquele rei de que Paulo estava fazendo o que eles estavam acusando Paulo. Como estavam na época de uma festa, o rei iria receber a visita de outro rei, o rei Festo, e a sua esposa Berenice. E na verdade, quando o rei chegou, ele falou: ó, tem um intelectual aí, Saulo, está preso com a gente, e o povo quer matá-lo, e eu gostaria que você ouvisse ele. Então Festo aceitou. E marcaram para um outro dia, já se fazia uns 2 anos que Paulo estava preso. Eles tentando matar ele, 2 anos tentando matar, e ele intelectualmente sempre se liberando, sempre se garantindo. O que aconteceu é que agora, chega na presença de Festo, quando o outro rei apresenta ele ao Festo, e Festo faz a pergunta a Saulo por que ele estava ali, e perguntou às pessoas o que estava acusando a Saulo. Saulo agora faz a sua defesa maravilhosa. Mas ele era judeu. Ele era também fariseu. Crespo sabia, o outro rei também sabia, que um judeu não poderia ser morto sem ser julgado. E ser julgado, na verdade, com testemunha e etc. Na verdade, aí, na presença de Festo e da esposa, Festo chega perto de Paulo e faz as perguntas fundamentais. Ele recebe maravilhosamente, intelectualmente falando, dentro do texto que deveria responder, a ponto de afastar a hipótese de o rei saber que ele estava errado. O rei falou para ele assim: Saulo, as tuas muitas letras te fazem delirar, você está maluco. Por pouco você não me convence a ser também um crente nesse morto nazareno. Ele vai falar assim: ó, senhor rei, não só o senhor se convertesse a Jesus Cristo,
que está vivo, mas também toda essa lei, todo esse povo que está aqui, se convertesse ao Senhor. Mas ele sentiu na sua intelectualidade que eles iam convencer os dois reis, iria matar ele ali. Mas ele como judeu, ele como fariseu, como da tribo de Benjamim, como descendente de Abraão, como sujeito que estudou aos pés de Gamaliel, ele arranjou uma maneira intelectual de sair da mão daquele povo. Ele fala para os reis, olha, eu não fiz mal algum. Mas se eu fiz algum mal que seja merecido a minha morte, eu não tenho medo de morrer. Há tanto que nesta hora eu apelo a minha presença na presença de César. Meus irmãos, minhas irmãs, falar que César era feio seria pedaço cortado em pedacinho. César não poderia ser defamado, ninguém poderia aborrecer a César, ninguém poderia fazer uma coisa diferente do César. O nome de César era uma coisa maravilhosa. César era o poder do mundo. Tibério César era o poder do mundo. O mundo beijava, ajoelhava a seus pés. Quando Saulo falou que queria chegar aos pés de César, na verdade, o rei Festo falou, olha, se você não tivesse pedido para estar na presença de Festo, isto é, do grande imperador César, você seria solto agora. Mas não acontece que você pediu para chegar aos pés de César. Uma vez que você pediu, isso vai acontecer. Nós vamos enviar você aos pés de César, o poder romano, para poder você ser ouvido por eles. Então ele pegou todos os centuriões, todos os anciões, todos os testemunhos a favor e contra, e juntamente com Paulo, mandaram para César. E eu agora abaixo a cabeça, me sinto triste em falar o que eu vou falar. Tinha uma maneira importante de Paulo naquela hora não ser condenado. E por que Paulo foi condenado e por que Paulo morreu? Ele foi levado para César, foi ouvido na presença de César e foi morto enforcado lá sob o grande poder do Império Romano. Esse pastor aqui, humilde, nos estudos, chegamos à conclusão seguinte. Por mais intelectual que nós sejamos, nós não podemos confiar na nossa intelectualidade. Por mais sábio que nós sejamos, não podemos isso aí nos inteirar de uma maneira que a nossa sabedoria vai superabundar até a graça. Por mais inteligente que nós sejamos, nós vamos ter que entender que muitas vezes a nossa inteligência vai nos levar à morte. E eu posso garantir a vocês que naquele momento que Paulo pediu ao Festo para poder ser enviado ao Tibério César, ele na sua intelectualidade tinha convicção que era convencer o imperador de que ele não estava errado, de que ele estava certo. Na verdade, ele tinha certeza do seu conhecimento do homem sábio, queria provar diante do César e aquelas pessoas seriam envergonhadas e ele não seria morto, estaria vivo. E levaram ele na presença do César.
E as pessoas da presença do César levaram um falso testemunho. A Bíblia relata que ele diz que acabou a carreira e guardou a fé. Quando ele estava conversando na prisão, chegaram, pegaram ele e ele foi enforcado e foi condenado realmente por coisa que ele não fez. Agora eu vou, como pastor, dizer o que poderia ter acontecido. Ele contou uma história de que encontrou com Jesus no caminho e que foi Jesus que falou com ele pessoalmente. Ele contou uma história que ele conversou com Jesus, que Jesus falava com ele. Paulo poderia pedir a Jesus para tirar ele dali para poder ele não ser morto pela mão daqueles inimigos. E ele confiou mais no homem, nele, na verdade, do que no poder que tinha da mão dele, que era o próprio Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, meus ouvintes, se Paulo levasse a palavra dele diante de Jesus Cristo, que ele sabia que estava vivo, pedindo para poder Jesus tirar ele dali do meio daquele povo, ele poderia ser livre e não precisava ser convocado nenhuma palavra de César e não precisava ir ao imperador. A morte dele foi porque ele acreditou que ele convenceria o César e porque César, sendo muito inteligente, conheceria ele e, na verdade, iria entendê-lo, e que ele poderia convencer os mentirosos e as testemunhas contra ele de que ele não tinha feito mal algum. Nestes dois pontos diferenciados, eu vou apresentar um conselho ao mundo. Aquele que queira me ouvir, aquele que já me ouviram e aqueles que vão me ouvir. Não queira confiar no seu conhecimento. Não queira conhecer, isto é, não queira saber que homens possam se defender. Não queira acreditar que homem nenhum pode te defender. Você passa a acreditar que Jesus Cristo te defende. Qualquer ponto que você tiver, qualquer estado que você tiver, em qualquer situação que você tiver, Jesus Cristo defende você. Por mais terrível que seja o inimigo vai cair por terra e você vai vencer. Naquela época, Saulo achou que iria convencer o grande imperador César, por isso ele perdeu a vida. E agora, meu amigo, o conselho que eu dou a vocês é o seguinte: creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo como Rei. Creia em Jesus Cristo como Senhor. Creia em Jesus Cristo quando é o homem que tira você de qualquer problema que possa vir a acontecer com você. Nem o imperador, nem o Papa, ninguém no mundo tem mais poder do que Jesus Cristo. E Paulo, naquele dia, naquela época, depois de 2 anos de tanto preso, foi morto lá aos pés do imperador, porque ele invocou o nome do imperador, achando que ia se livrar daquelas pessoas no meio daquele rei, mas chegando no imperador, a intelectualidade dele iria defendê-lo. Na verdade, não aconteceu e ele morreu. Que Deus abençoe você. E você possa entender, se um dia você tiver um problema sério, você, ao invés de pedir proteção a homens, você pede proteção ao próprio Jesus Cristo, que ele está vivo agora. E ele vai te ouvir. Assim eu termino a mensagem nesta noite dizendo o seguinte: se Saulo tivesse falado com Jesus, pedido para Jesus tirar ele dali, acredito que Jesus não permitiria que Saulo falecesse naquela época. Que Deus nos abençoe. Assim está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe.